Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador dos céus e Criador da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mais uma vez, em nome de Cristo Jesus, chegamos diante da Tua presença, Pai, e Te adoramos e louvamos e bendizemos o Seu nome, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura, Senhor, de eternidade a eternidade, e nós Te adoramos nesta noite. Nós chegamos à Tua casa, Senhor, com o nosso coração contrito, quebrantado diante da Tua presença. E Pai, eu sei, Senhor, que Tu conheces cada vida que aqui se encontra. Eu sei que Tu conheces cada coração, Senhor, que está neste lugar. Eu Te peço nesta noite, Senhor, usa o Teu servo, irmão Arão, Senhor, que veio pregar a Tua palavra nesta noite, Senhor Jesus. Toma ele nas Tuas mãos, meu Senhor, e tudo aquilo que Tu tem colocado no coração do Teu servo, Pai, nesta noite ele possa entregar para nós, Jesus. Nós estamos, Senhor, com o nosso coração preparado para receber a Tua palavra. Então Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, usa o Teu servo, Senhor, e fala conosco para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Amém, igreja. Louvamos a Deus por mais uma vez nós estarmos aqui na casa do Senhor. E nessa noite, com a incumbência de deixar a palavra do Senhor para a amada igreja, quero louvar a Deus enquanto os irmãos vão procurando em livro de Jonas, capítulo número 2, versículo 1 em diante. Eu quero louvar ao meu Deus, tem sido tão bom conosco e mais uma vez tem nos dado essa oportunidade de pregar a sua santa e a sua bendita palavra. Deus abençoe a vida do evangelista, irmão Carlos Elias, irmã Vanice, muito obrigado mais uma vez. Sabe que Deus tem abençoado essa juventude e eu sou grato por ter os irmãos como amigo, como irmãos, que sempre tem nos ajudado na obra do Senhor e nos aconselhado também. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus Cristo. O Marlon, Ezequiel, Deus abençoe também nosso irmão. A cada um que está aqui nessa noite, que Deus continue abençoando as vossas vidas. Amém? Louvamos a Deus pela vida da minha esposa, da minha filha. Como o nosso irmão já falou, estamos lá na Barra. E Deus tem também nos abençoado naquele lugar. Nós estamos adorando aqui e tem uma juventude adorando a Deus também naquele lugar, nesse momento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Jonas capítulo número 2, versículo 1 em diante, uma palavra que já fizemos menção algumas vezes, mas nessa noite Deus tem colocado ao meu coração e nós queremos mais uma vez estar falando a respeito desse acontecimento. Diz assim a palavra do Senhor: e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno, e gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos meus olhos, dos teus olhos. Todavia tomarei a ver o templo da sua santidade. As águas me cercaram e até a alma. O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos mares. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. E quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam vaidades vãs
deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém? Tome teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor nessa noite. Meus irmãos, eu estou feliz por mais uma vez estar aqui junto com essa juventude abençoada. Se não me falha a memória, a última vez que estivemos aqui, nós estávamos lá na barragem Sanchuri ainda, e nós tivemos o privilégio de estar junto com os irmãos nesse lugar. Mas nessa noite Deus tem nos abençoado, e aqui nós estamos para trazer um pouco da palavra do Senhor nesta oportunidade. Amém? Nós queremos então louvar a Deus com essa palavra que Deus tem colocado em nosso coração. Nós fizemos menção em algumas passagens bíblicas e nós queremos então, nesse momento, falar para a amada igreja aquilo que Deus tem colocado. E durante a tarde eu estava lendo a palavra do Senhor, mais uma vez, estudando a palavra do Senhor, e veio mais uma vez no meu coração esse texto bíblico, aonde nós estivemos já a oportunidade em outras vezes falar desse acontecimento tão importante a qual Deus tem colocado na vida de Jonas. Amém? Meus queridos, os irmãos são leitores da Bíblia Sagrada, e todas as vezes que os irmãos têm ouvido alguém pregar e falar a respeito de Jonas, no primeiro momento vem ao nosso coração o profeta fujão, aquele que fugiu do chamado, aquele que fugiu no primeiro momento de ouvir a voz de Deus e fazer aquilo que Deus tinha lhe mandado. Observe, os irmãos, que no capítulo 1, Deus vai fazer a Jonas uma confirmação daquilo que ele queria com Jonas. Ele vai dizer: levanta-te e vai à cidade de Nínive. Observamos e lendo esse texto bíblico, Deus tem me dado uma palavra nessa noite, e no primeiro momento, quando nós lemos a respeito desse profeta fujão, no primeiro momento nós vamos ver que ele não quis fazer a vontade do Senhor. Dá impressão a nós, pentecostais, profetas, homens e mulheres de Deus, uma pessoa que fugiu do seu chamado. Mas eu quero nesta noite trazer algo diferente para os irmãos. Observe que Jonas, ele tinha o seu motivo de não querer ir à cidade de Nínive. Observamos 3 reinados onde Judá e Israel teve os piores reis, e eu posso citar 3 nessa noite. Observamos que o primeiro que foi levantado como um dos piores reis de Israel, de Judá, foi Manassés. Manassés foi tão cruel que quando o profeta Isaías estava na praça, foi colocado e foi cerrado ao meio perante aos demais. Manassés foi um dos reis mais cruel que teve Judá e Israel. Observando essa lógica de raciocínio, eu pude observar que o segundo rei pior que Israel teve também foi Acabe. Acabe foi tão cruel na sua administração, no seu reinado, que a história, a Bíblia vai nos dizer que Jezabel fez com que Acabe trouxesse e permitisse adoração ao Deus pagão. Observamos então que nesta época, nesse período, aonde Manassés, aquele que foi um rei cruel, aquele que não aceitava conselho de profeta, também Acabe junto com Jezabel, eles vão ser também cruel no seu reinado, no período ao qual esteve perante Israel e o povo escolhido de Deus. Mas quando nós nos deparamos para o segundo rei pior de Israel, ou nesse período aonde viveu Jonas, Jonas está agora no período de Jeroboão II, alguém que era pior também, assim como Acabe e Manassés. Jonas, ele está vivendo esse período ao qual Israel estava passando.
Então não é por acaso que Jonas ele vai recusar no primeiro momento. A Bíblia vai nos dizer que Jeroboão, no seu reinado, a sua adoração, outra hora estava adorando a Deus, e outra hora estava adorando ao Deus pagão. A adoração de Jeroboão não tinha uma firmeza no Senhor de Israel. Jeroboão ele estava nas festas, quando era comemorado o período de adoração a Deus. Mas também nós vamos ver pela Bíblia Sagrada, Jeroboão adorando Deus estranho, Deus pagão, tudo aquilo que Deus de Israel ia contra. E nós podemos ver através da Bíblia Sagrada, que Jeroboão estava muitas vezes adorando e fazendo culto ao Deus pagão. Parecia Jeroboão naquele crente indeciso. Jeroboão outra hora estava adorando a Deus. Parecia que ele estava firmado na palavra, no conhecimento, na história de Israel. Mas nós observamos também que outra hora ele estava adorando outros deuses, os deuses pagãos. A adoração de Jeroboão era uma adoração que não tinha firmamento bíblico, firmamento no Deus de Israel. Não tinha uma firmeza no seu reinado. Outra hora ele estava participando da festa dos tabernáculos. Outra hora ele estava idolatrando Deus pagão. Outra hora ele estava fazendo sacrifício aos deuses pagãos. Jeroboão, ele era tão perverso no seu reinado, que a história vai dizer, e a Bíblia vai nos confirmar, que quando Jeroboão, ele estava fugindo dos profetas de Israel, a Bíblia vai dizer que nesse período tinha um velho, cego, mas profeta. O profeta Aías, um homem temente a Deus, alguém que Deus usava em profecia. Aías era um homem que Deus usava de uma forma tão grande, e de tanto Jeroboão ouvir falar que esse profeta só tinha palavras duras para o seu reinado. A Bíblia vai dizer que certa vez Jeroboão ele pega a sua esposa, e ele pega a sua esposa e diz para ela: olha, vai na presença de Aías, mas vai vestida diferente, para que ele não conheça a tua face, e vai ver o que ele tem para nós. A história, a Bíblia vai dizer que quando a mulher ela se aproxima de Aías, um profeta velho, cego em visão humana, mas ainda com uma intimidade com Deus tão grande, que quando ela se aproxima de Aías o profeta, ele vai dizer para ela: pode chegar, mulher de Jeroboão, pode te aproximar, mulher de Jeroboão. Ele mesmo com a sua deficiência e visão humana, mas Deus dá a ele para que ele reconhecesse a mulher de Jeroboão, porque a palavra dele era a palavra de conserto, era uma palavra que confrontava o reinado de Jeroboão, era uma palavra que não concordava com as práticas de Jeroboão. A história vai nos dizer da Bíblia Sagrada que 3 nações afrontaram Israel com permissão de Deus. Observe que a primeira nação vai se levantar, os egípcios. Quando eles começaram a maltratar tanto o povo de Israel, a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo dele, o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus vai usar um libertador, e esse libertador é Moisés. Deus entregou na mão dos egípcios de Faraó, porque Deus sempre quis uma intimidade com o seu povo. Deus sempre quis um particular com o seu povo. Mas a história da Bíblia vai nos dizer que todas as vezes quando o povo se distanciava do Senhor, Deus precisava de alguma maneira de trazer o povo para perto dele novamente. E a primeira vez nós vamos ver no reinado, aonde Faraó reinava,
Os egípcios vão maltratar tanto o povo escolhido do Senhor, que vai chegar uma época, um período, onde o povo vai clamar tanto que Deus vai levantar Moisés para ser o libertador. Observamos também, outra vez, que Deus vai entregar na mão dos babilônicos. E a história vai nos dizer que também eles vão ficar 70 anos agora cativo naquele lugar, porque o povo se distanciou do Senhor. Observe que agora Jonas está no período onde os assírios governam a nação pelo mundo afora. Os assírios agora estão, aquele exército, aquela nação que é invencível. Jonas está vivendo nesse período, aonde o seu rei Jeroboão é o rei pagão, o rei mau, e ainda sofre a afronta dos assírios, porque os assírios entravam na cidade e destruíam, matavam os soldados, matavam os homens, pegavam as mulheres, maltratavam as crianças. Esse reinado dos assírios era tão poderoso, que quando eles pegavam os soldados ao qual eles invadiam as cidades, eles matavam homens e mulheres, e as crianças eram tiradas as suas vistas, as suas visões. Eles eram cegos, as crianças, para que lá na frente não viesse a afrontar os assírios. De tão pagão que estava vivendo Israel, aonde Jeroboão era um rei idólatra, alguém que adorava a Deus e adorava o Deus pagão, e também tinha afronta dos assírios. Israel nesse período está passando pelo momento complicado na história. Assim foi na época dos egípcios, assim foi na época da Babilônia, e agora nós temos vendo os assírios agora mandando nas nações. Aonde eles entravam, na cidade que eles entravam, eles destruíam e matavam. Jonas está vivendo essa história. Jonas está contemplando esse período. E a Bíblia vai dizer então que Deus vai fazer um chamado a Jonas. Observe, os assírios, uma nação invencível para o homem. Jeroboão está reinando nesse período, e Jonas como profeta de Deus. E eu acho interessante que um dos profetas menores, Jonas, um dos livros menores da Bíblia Sagrada, mas eu posso ver a graça de Deus nesse livro, na vida do profeta tão grande. A graça de Deus é tão manifestada aqui na vida desse homem, na vida do livro de Jonas, tão grande, que para mim também é um dos melhores livros do Velho Testamento, porque nós vamos observar esse período que Jonas está passando. Observe que quando Jonas está passando por esse período, Deus vai fazer a ele, no capítulo 1 do seu livro, e no versículo número 2, Deus vai dizer para ele: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Observe que Deus não está convidando a Jonas, Deus não está perguntando para Jonas se ele quer ir, Deus não está dizendo: vai um convite para ti, vai até a cidade dos ninivitas. Não, Deus está dizendo para ele: levanta-te e vai. Deus está convocando alguém. Deus está dizendo para alguém que chegou o momento de ele se levantar. Mas o período que está vivendo esse homem, a época que Jonas está vivendo, aonde os assírios estão governando tudo, aonde Jeroboão é um rei pagão, idólatra, trouxe para Israel tudo aquilo que desfaz a ordem de Deus, tudo aquilo que Deus não se agrada. Esse período que está vivendo o profeta, mas Deus vai dizer para ele: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive. Eu estava observando esse texto bíblico, aonde Deus está chamando esse profeta, e eu estava lendo esse livro, e eu pude observar algumas verdades que marcam a nossa geração. Deus está chamando sempre alguém
para uma grande obra, para uma grande vontade dele, para um grande querer dele sobre a vida de alguém. Observe comigo humanamente, Jonas tinha todo esse motivo de não querer ir à cidade de Nínive. Jonas, ele tinha todo o requisito humano. Nós, crente, nós somos espirituais, nós pensamos o que é melhor da parte de Deus para nós fazermos e atender o pedido de Deus. Mas eu e você também somos humanos, somos seres humanos, somos homens e mulheres, e nós temos o raciocínio humano também, muitas vezes falando conosco. O raciocínio humano de Jonas era: por que Deus não age assim como fez com Sodoma e Gomorra, com os ninivitas? Por que Deus não faz da mesma maneira? O que Deus fez em Sodoma e Gomorra? A Bíblia diz que Deus destruiu a cidade. Observe que humanamente Jonas queria que Deus usasse da sua justiça, que Deus usasse do seu juízo sobre os ninivitas. Que cidade é essa, irmão Arão? É a cidade dos assírios. É uma cidade onde tinha gigante. É uma cidade onde tinha um povo cruel. É uma cidade onde eles matavam quem eles pegavam pela frente, outras nações. Assim eram os ninivitas. Jonas agora está dizendo humanamente, e eu posso pensar o pensamento de Jonas nessa noite: por que Deus não faz que nem fez com Sodoma e Gomorra? Por que Deus não destrói essa nação? Porque é uma nação perversa, é uma nação que destrói, é uma nação que traz tristeza, é uma nação que onde passa, eles fazem maldade, matam homens, matam mulheres, aleluia, tiram as vistas das crianças. O pensamento de Jonas não é errado, é um pensamento humano. Quem de nós não quer justiça? Quando nós vemos alguma injustiça com alguém, quando nós vemos alguém ser mal falado, alguém está sendo injuriado, alguém está sendo perseguido, nós levantamos como os cristãos e dizemos muitas vezes nele não, porque ele não fez isso, ele não fez aquilo. Muitas vezes nós queremos agir desta forma. Jonas, ele queria esse pensamento de Deus. Ele queria que Deus destruísse os ninivitas. Esse era o pensamento. Eles são maus, eles matam. Deus usa da sua justiça. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dizer: quem vai conhecer Deus pela sua plenitude? Deus, eles têm seus meios. Deus, eles têm a sua maneira de trabalhar. Nós olhamos para alguém e dizemos assim: ele não tem jeito, ela não tem jeito, não tem como dar certo esse fulano, não tem como dar certo essa fulana. Da onde que Deus vai usar essa pessoa? Quem é nós? Quem sou eu e você nessa noite para olhar para alguém e dizer que não vai dar certo? Quem é nós para olhar para alguém e dizer: esse Deus não tem o chamado? Assim estava Jonas. Jonas fugiu que nem aquele crente que é chamado para dirigir o circo de oração, aquela irmã. Jonas estava nesse momento que nem aquele jovem que foi chamado para cantar no coral e fugindo. Jonas é que nem aquele que foi chamado para estar numa liderança e tenta fugir do propósito de Deus. Assim é Jonas. Assim está agindo Jonas naquele momento. Porque a Bíblia vai nos dizer, e os irmãos sabem, e eu quero correr, que ele não atentou para o que Deus tinha lhe chamado. Não deu ouvido naquele primeiro momento para o que Deus tinha vocacionado ele. Deus foi justo, Deus foi claro em suas palavras: levanta-te e vai à cidade dos ninivitas. Eu estava observando que quando Jonas,
ele vai pegar uma direção contrária do que Deus tinha falado. E no capítulo número 2, versículo 1, nós vamos ver uma oração sincera do homem. Nós vamos ver uma oração sincera do profeta. A Bíblia diz que agora ele já está no ventre do peixe grande. E a Bíblia diz: e orou Jonas ao Senhor. Observe que o período da oração de Jonas vai ser um período adverso o que ele está passando. Vai ser um momento complicado da sua vida. Ele não está num barco, ele não está em terra firme, mas a Bíblia vai dizer que ele está dentro de um peixe grande. E no capítulo número 2 ele vai fazer uma oração, e Deus vai ouvir a oração do profeta. Porque quando nós oramos, quando nós clamamos, Deus, ele ouve a nossa oração. A igreja aqui está orando, a juventude está orando. Nós estamos em campanha de oração lá na Barra. Nós estamos orando porque nós queremos almas. Nós queremos que Deus nos ensine a ganhar almas. Nós queremos que Deus nos dê estratégia para ganhar almas. Nós queremos que Deus nos dê capacidade para ganhar almas. Porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. E nós clamamos por almas. Eu sempre digo que o anseio da igreja, onde Deus tem me colocado, o meu desejo é almas para o Senhor. O meu desejo é conversão de almas, jovens se rendendo aos pés do Senhor. Uma igreja viva só é viva porque tem alma chegando. Uma igreja, aleluia, viva é quando alguém se arrepende dos vossos pecados. Por quê? Porque a Bíblia diz que é a festa no céu. E Deus se lembra. E Deus é justo para derramar a sua glória no meio da sua igreja. Aleluia. Parece que eu vejo Deus, quando a conversão de almas, Deus está, parece que no céu olhando. É lá na igreja tal. E é lembrado eu e você nessa história de conversão de almas. Observando o texto ao qual fizemos menção, no capítulo 2 ele vai fazer uma oração sincera a Deus. E essa oração é no lugar complicado, é no momento difícil da história do profeta. Mas é uma oração sincera. É uma oração que vai chegar até o templo santo do Senhor. É uma oração que vai cruzar fronteiras. É uma oração que vai tomar uma dimensão e vai chegar até a presença de Deus. E eu acho lindo que o texto vai dizer: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Eu lendo a palavra, e Deus tocava em meu coração para esta noite. Deus está despertando as nossas vidas para algo muito grande. E Deus vai começar a mover as águas. Deus vai começar a derramar uma glória tão grande nesses últimos dias da igreja sobre a terra. E o avivamento começa em nós. Aleluia. O avivamento da igreja para permanecer um povo temente a Deus, um povo que guarda a palavra do Senhor. Avivamento que vai começar em nossos corações. Um avivamento, aleluia, onde vai mudar a maneira do nosso pensamento. A palavra do Senhor é clara, que nos últimos dias haveria tantas coisas, apostasia. Mas aquele que for um crente avivado, firmado na palavra do Senhor, ele vai passar por esse período. Ele vai ser uma referência sobre esta terra. Aleluia. O texto aonde fizemos menção, que o momento não era propício. O momento não era propício para Deus ouvir a oração de Jonas, humanamente dizendo. Porque ele foi para outra direção. Tomou a direção de Jope.
para Tarso. Observe nesta noite esta palavra. A direção era os ninivitas, a cidade de Nínive. Ficava ao alto. Mas todo aquele que foge da presença e do chamado do Senhor, a tendência dele é descer. Para Jope ele está descendo. Para Tarso ele está descendo. Para o barco ele está descendo. E ainda ele vai descer um pouco mais. A Bíblia diz que ele vai para o porão. E ele vai descer um pouco mais. Ainda ele vai para a estranha do peixe. A cidade dos ninivitas era para cima. Mas todo aquele que foge do seu chamado, a tendência dele é a descer. Mas nessa noite Deus nos trouxe aqui porque Ele tem uma palavra. Vai começar agora eu e você a nós subirmos de novo, porque nós vamos agora entender o propósito de Deus sobre a nossa vida. Aleluia! O texto no capítulo 2, versículo número 1, até o verso onde nós lemos, nós vamos ver uma oração de Jonas com o pai. E ele vai agora falar com Deus. Ele vai dizer para Deus o momento que ele está passando. E ele sabe tanto que foi Deus que lançou ele naquele lugar. Porque no capítulo 2, no versículo 4 vai dizer: eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Ele sabe porque ele está naquela situação. Ele sabe porque ele está vivendo esse período. Ele sabe porque ele está passando por esse momento de dificuldade. Mas a oração dele é sincera. Porque a Bíblia vai dizer, no capítulo 2, no versículo 10: falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra. Observe isso que nos chama uma atenção tão grande. Esses 3 dias e 3 noites que esteve no ventre desse peixe, fez com que Jonas orasse, fez com que Jonas se aproximasse de Deus novamente, fez com que Jonas entendesse o propósito de Deus sobre a sua vida. A história vai dizer que agora o peixe grande vomita Jonas em terra seca, e vai vomitar Jonas perto da cidade de Nínive. É nesse período que Jonas vai se deparar. A história diz que os ninivitas é uma nação perversa. Os assírios é uma nação perversa. Observe que Deus poderia ter levantado tantos outros profetas. No período de Jonas, Deus poderia ter levantado Miqueias, e Miqueias tinha ido. Deus poderia ter levantado Obadia, e Obadia, com certeza, pelo seu livro, ele ia ouvir a voz de Deus e aí fazer o que Deus tinha mandado. Observe que Oséias, se tivesse escutado Deus falar com ele, Oséias tinha ido. Mas Deus chamou Jonas, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha algo para fazer na cidade dos ninivitas. Deus estava usando Jonas, porque Deus sabia que no primeiro momento Jonas ia fugir. Porque Deus conhece, irmãos. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe quando nós estamos fugindo do nosso chamado. Deus sabe quando nós queremos dar um jeitinho para deixar para o irmão do lado e não para nós. Deus sabe quando nós queremos passar a responsabilidade para outra pessoa. Deus sabe que quando Deus nos chama para algo específico, Deus sabe que Ele, aleluia, no primeiro momento pode fugir. Mas dessa noite Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: chega de fugir. Chega de disparar o chamado de Deus sobre a tua vida.
Chega de tentar transferir para outro chamado que Deus tem confiado nas tuas mãos. Chega de querer terceirizar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para te dizer: saia desse grande peixe nesta noite. Abandona esse grande peixe nessa noite. Porque o propósito de Deus sobre a tua vida é tão grande. Mas tão grande que Deus quer fazer algo sobrenatural. E através da tua vida, aleluia, Ele quer salvar almas. Ele quer fazer com que vida seja alcançado. Muitas vezes as pessoas acham que o profeta ou que o projeto grande de Deus sobre a nossa vida é que Deus só vai nos colocar em lugares grandes, multidões. Não, eu estava orando e Deus falando, o projeto grande de Deus é salvação de almas. Às vezes tu vai ganhar uma ou duas pessoas, às vezes você pode não ter aquilo que você acha que Deus vai fazer, mas o projeto de Deus é grande na tua vida, porque através daquela vida, Deus pode usar aquela vida mais do que nós. Eu louvo a Deus, irmãos, porque aonde Deus tem feito, aonde nós temos passado, Deus levanta pregadores mais do que eu, cantores mais do que eu, adoradores mais do que eu. Eles vão chegar mais longe do que eu. Por quê? Porque é grande o projeto. Deus disse para Abraão: Abraão, a tua nação vai ser tão grande, a tua descendência vai ser tão grande, Abraão, que nem as estrelas tu não consegue contar, que nem, aleluia, a areia da praia. Aleluia. Jonas estava fugindo, e Deus queria provar para Jonas que Ele é um Deus aonde a sua graça reina. A graça é maior do que fugir. A graça nos alcança. Ei, não adianta nós fugirmos, porque se você tem a marca de Jesus sobre a tua vida, você pode fugir para onde você quiser, mas a graça ela vai te alcançar. Sempre quando Deus quer aproximar a sua igreja, aproximar o seu povo, aproximar Israel, Deus sempre usou desta maneira. Aleluia. Deus sempre usou desta maneira. A Bíblia diz então que Jonas ele sai de dentro daquele peixe. Deus faz com que aquele peixe vomita Jonas em terra seca. Mas havia no meio dos ninivitas algumas adorações a Deus pagão, algumas adorações a outros deuses, algumas adoração a outras seitas religiosas. E de tantas que eles adoravam, uma delas, eles adoravam um Deus que a metade era homem e a outra metade era peixe. E eu sei que os irmãos sabem, porque são leitores da Bíblia Sagrada. A metade para baixo era homem, a metade para cima era peixe, o deus Dagon. Eles tinham uma crença tão grande, que eles acreditavam tanto, aleluia, que a maioria da nação dos ninivitas tinha em sua casa aquários com peixe, porque eles acreditavam que o deus Dagon tinha falado um tempo atrás, que viria um profeta do deus Dagon, e esse profeta viria dentro de um grande peixe. Eles erraram só o Deus. O Deus não era o deus Dagon, mas o Deus Jeová, o Deus de Israel.
A história vai dizer, e eu posso entender, que Miqueias tivesse aceitado, teria que entrar pela porta da cidade dos ninivitas, seria morto assim como foi o profeta Isaías. Eu posso entender, se Obadia tivesse aceitado e entrado pela porta da cidade, seria morto, porque eles não iam dar ouvido ao profeta Obadias. Mas no momento que Jonas, ele é colocado em uma praia, e ele é colocado perto da cidade, e ele é colocado agora em terra seca, e ele entende o chamado de Deus sobre a tua vida, ele entende o chamado de Deus sobre a vida dele, ele entende que Deus está querendo algo grandioso, embora humanamente ele não concorde, embora humanamente ele dizia, Deus tinha que matar os assírios, Deus tinha que matar os ninivitas, mas assim mesmo agora, ele atende à vontade de Deus, e ele é colocado em terra seca, e ele está se dirigindo à cidade dos ninivitas. A Bíblia vai dizer que quando ele está se dirigindo, ele vai se dirigir à praça da cidade, para falar a mensagem de Deus para os ninivitas, de arrependimento. Alguns vão dizer que a notícia já tinha chegado na cidade, que tinha um peixe grande vomitado um profeta. Quando Jonas chega, já estava tudo preparado por Deus. Se fosse Miqueias, iam matar. Se fosse Obadia, iam matar. Se fosse Oséias, iam matar. Mas agora vem um profeta, e a notícia já corre dentro da cidade dos ninivitas, que alguém foi vomitado dentro de um peixe grande. E esse profeta, ele chega na cidade, na praça da cidade, com cheiro de peixe. Olha o que Deus faz. Eles criam no Deus pagão. Eles acreditavam que viria um profeta dentro de um peixe. Aí Deus usa tudo isso daí, porque Deus queria salvar vidas. Deus tocava em meu coração nessa tarde e diz, fala para a minha igreja que é um tempo diferente da igreja sobre a terra, que é um tempo da igreja se levantar e parar de fugir do seu chamado. Você fugiu assim como Jonas porque Deus permitiu, porque Deus foi te dando corda, mas chegou o momento de você estar em terra seca e fazer a vontade de Deus. Esses dias eu estava conversando com um homem, e esse homem foi um dos maiores satanistas lá no Uruguai. E ele disse, irmão Carlos Elias, que há 20 anos estão se preparando satanistas, adorando o diabo, para uma perseguição tão grande sobre o Brasil, sobre a igreja. E ele me contava, diz que ele fez parte daquilo há 20 anos. O diabo se preparando para destruir as igrejas. Eu tenho quase certeza que não será o templo, mas eu tenho para mim que será numa forma de apostasia, uma forma onde ninguém acredita mais em profeta, ninguém acredita mais em revelação, ninguém tem mais prazer de vir na casa de Deus. Há 20 anos estão se preparando, irmã Fanice. E ele disse, irmão Marão, eu creio que o Rio Grande do Sul, sobre a Barra, sobre o Uruguaiana, há de começar o mover de Deus.
Deus vai levantar um povo escolhido por Ele, alguém cheio da graça, cheio do Espírito, para dizer: ei, chegou o momento da igreja se levantar e invadir esta terra com uma palavra de conserto, de uma palavra de esperança, de uma palavra de arrependimento para esta nação do Brasil. E eu tenho uma convicção dentro do meu coração, que Deus vai começar sobre a Uruguaiana, que Deus vai começar sobre a Barra, e vai contagiar demais o Rio Grande do Sul, porque aqui tem uma juventude, aqui tem uma igreja que ora. A Barra do Quaraí nós estamos orando uma campanha de 200 dias dizendo: Deus, nós queremos milagre, nós queremos salvação de almas. Aí Deus dizia nessa tarde ao meu coração: ei, é tempo de crente sair de dentro do peixe grande e vai entrar na cidade para dizer o tempo do Senhor de arrependimento. É um tempo da última hora da igreja se posicionar. Há um tempo de nós nos posicionarmos como crente. O tempo de nós colocarmos a nossa vida no altar, na presença de Deus, dizer: Senhor, manifesta a tua glória em nosso meio. Há uns dias atrás, está lá minha esposa para dizer, um irmão lá na Barra nos procurou. O seu filhinho de 7 anos quando nasceu com 6 meses e 600 e poucas gramas, um milagre de Deus. Ficou não sei quantos meses hospitalizado, não sei se foi 6, 7 meses. Não tinha como, aquela criança não estava se formando a recém. Nasceu doente com uma enfermidade, que a cada período, 2, 3 vezes por ano, tem que ir na capital do Uruguai para abrir a barriga dele, porque ele não vai aos pés, ele não faz as suas necessidades, só com lavagem. E a cada 3 meses parece que ou 6 meses, uma coisa assim, ele vai lá, os médicos abrem a barriga, tiram a parte do estômago, e eu não sei o que fazem lá, eu sei que limpam de novo, fecham de novo, a cada 6 meses volta lá. Mas agora esses dias lá na igreja, lá na Barra, Deus usou um profeta, e essa irmã veio com o filhinho no colo, e ele colocou as mãos sobre aquela criança. No outro dia ele disse que a criança começou a fazer as suas necessidades 3 vezes ao dia. Eu acredito em profeta, eu acredito em milagre, eu acredito que tem uma geração que vai contagiar os demais. Deus vai usar pessoas improváveis nesse lugar. Deus vai usar pessoas improváveis nesse lugar. Quando eu olho para mim mesmo e vejo o que Deus tem feito na minha vida, sendo de um lugar tão pequeno, tão simples, tão humilde, sem estudo nenhum, mas Deus me arrancou daquele lugar e cumpriu sobre a minha vida uma promessa. Aleluia! E eu estou firmado nessa promessa, dizendo: Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando as barreiras, retirando os espinhos, só para abençoar a tua vida. Se coloque de pé nessa noite. Quem acredita que Deus vai usar a tua vida, você vai entrar na cidade. Você que tem fugido do chamado de Deus, você que está começando esse ano meio desanimado, você que está começando esse ano de 2024 meio pensando em 2 pensamentos:
Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, é tempo de nós nos colocarmos em pé novamente. Deus quer nos tirar do ventre desse grande peixe nessa noite. Que direção eu vou tomar, Senhor? Entra na cidade dos ninivitas e anuncia o arrependimento. Você é improvável para o mundo. Para muitos é improvável você dar certo, mas para Deus, Deus está dizendo: você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Aonde ninguém dava nada, o Senhor te escolheu. Quem acredita que Deus ainda pode usar? O profeta Isaías vai dizer no capítulo 17 que ainda está a colheita dos rabiscos. Deus quer usar rabisco nessa última hora, aonde as pessoas olham e dizem: é improvável, não tem como dar certo, não tem altura, não tem voz de pregador, não tem voz de cantor, mas Deus está dizendo: eu escolhi, eu chamei, eu separei, eu selei. Eu não sei se o grupo vai louvar, mas eu quero fazer um convite a você nessa noite. Você não vai precisar chegar no retiro para ser cheio, você já vai cheio para lá. Porque você não foi chamado para chegar lá e ser cheio, não. Você foi chamado para chegar lá e o teu vaso está transbordando nos demais. Passa aqui na frente, nós vamos orar. O projeto de Deus é grande sobre a tua vida. A Bíblia diz que os ninivitas ouviram, entenderam o que Deus tinha falado, aceitaram, se arrependeram. A cidade foi contagiada, aceitaram o Senhor como seu único e suficiente Salvador. E Deus está dizendo através da minha boca nessa noite: ainda há tempo para você sair desse grande peixe. Pare de ficar se lamentando, ficar dizendo: eu não posso, eu não tenho jeito, eu não tenho voz, eu não tenho, aleluia, altura, eu não tenho conhecimento. Há pessoas melhores do que eu. Ei, se eu fosse olhar assim, há tantas pessoas melhores do que eu, mas eu acreditei na promessa. Feche teus olhos. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto e outros de longe. Você tem coragem de viver o sobrenatural de Deus? Com licença eu vou me apresentar. É só para corajoso, irmãos. Eu sou, É quem ainda sou acredita. aquele que te ouviu chorar. É para aquele que ainda sabe que Deus é poderoso para fazer. Amigo confidente, o pai que sempre sabe. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. Eu sou a luz ao fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Oh Deus, vai adorando. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Tem alguém aqui nessa noite? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Oh Deus, Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová. oh Deus. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só
Quem acredita que Deus pode fazer na tua vida? Você tem liberdade nessa noite de falar em línguas nesse lugar. Eu quero Será que eu posso ouvir a tua adoração nessa noite a Deus? Será que Deus pode escutar a tua adoração nessa noite? Deus quer te usar para você, aleluia, influenciar vidas nessa terra. Não é sobre religião. Quem consegue ainda falar em línguas nessa noite? Irmão, eu não tenho motivo, tem sim. Só em você está vivo, você tem motivo de adorar a Ele. Muitos não amanheceram, e muitos durante esse dia desceram à sepultura, mas você está aqui adorando o nome do Senhor. Entra na cidade e prega aquilo que Deus tem lhe mandado. Deus precisa de homens e de mulheres corajosas nessa última hora. Pessoas dispostas a fazer a obra do Senhor. Kalai kanamandarabakanabashandaramandarabakaras. Eu creio que nós veremos ainda a glória de Deus em nosso meio de uma forma tão grande, mas tão grande. Pessoas ficarão surpresas com o que Deus vai fazer sobre a tua vida. Feche teus olhos e nós oramos nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai que estás no céu, eu sei que o Senhor tem seus meios de usar as nossas vidas. O Senhor sabia que no primeiro momento Jonas ia fugir, e por isso que o Senhor o escolheu para usar dessa maneira, para que ele pudesse entrar na cidade dos ninivitas. Pai, nós estamos dispostos nessa noite para que o Senhor venha nos usar da maneira que o Senhor quer, mas nos tira do grande peixe nesta noite e faça com que nós caminhamos para fazer a tua vontade, porque é a última hora da igreja sobre a terra. Eu sei que o Senhor escolheu jovem nesse lugar. Eu sei que o Senhor escolheu vidas nessa noite para estar aqui. Pessoas que começaram, Pai, esse ano meio desanimado. Pessoas que começaram tristes esse ano. Mas eu vim nessa noite para dizer que Deus está nos chamando para uma grande obra. O azeite tem que transbordar sobre o nosso vaso. O azeite é para influenciar outras vidas, outras pessoas. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. Eu creio na palavra que foi pregada, porque a palavra é tua. Alai. E canabandarabacanabaxandarás. Oramandarabandarabacanabaxandarás. Ah, Jesus. Aramandarás. Uramandaramandarabachandarás. Alamandarás. Irmã Daiane, deixa a bebê e vem cá. Abraça a irmã Vanessa aqui. Oramandarabaxanda. Cadê você, adorador? E se eu passar pelo fogo,
Eu não acredito que você veio aqui a não ser para adorar a Ele. Você veio para adorar a Ele nessa noite, nesse lugar. Eu entrarei. Abra a boca e adore, adorador. Abra a boca e adore. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Adoro nessa noite. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Soberano Pai, não brinco de ser profeta porque eu sei o que eu tenho passado. Não brinco com a tua palavra porque eu sei a afronta que tenho enfrentado nesses dias. Mas de uma coisa eu sei, eu não retrocedo a chamada. Eu não retrocedo o propósito. Eu não retrocedo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos. Levanta jovem corajoso nesse lugar, Pai. Pessoas que acreditam no sobrenatural. Saia do sistema religioso. E possamos ser chamados de loucos por muitos, mas não retire a tua presença, a tua graça. Não vim para ser igual aos demais, viemos para ser diferente. Não vim para ser do sistema, eu vim para quebrar o sistema. Oh, Jesus Cristo, habita em nosso meio. Levanta uma geração corajosa, que ama a palavra, que guarda a palavra, mas que tem a tua presença, a graça, o Espírito Santo sobre as veias de cada um. Corra a presença do Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Não era merecedor desta oportunidade, mas o Senhor fez com que acontecesse. Em meio a muitos, Pai, aqui estou nessa noite para te glorificar. E como prova que tu estás aqui, Pai, cura quem estiver enfermo agora. Cura agora, Senhor. Essa pessoa vai passando essa dor sobre o corpo desse homem, dessa mulher. Seja curado pelo poder que é no nome de Jesus agora. Em nome de Jesus.